Vamos conhecer um pouquinho da invenção do zero? O último dos números naturais criados, o zero, representa uma revolução na história da matemática. Mas até ser aceito pelas antigas civilizações, este número percorreu um longo caminho. No Antigo Egito, o hieróglifo Sefer na imagem era usado como uma forma indireta de representar o zero. Antes de ser um número, o conceito de zero era uma ideia filosófica. Culturas antigas, como os gregos, tinham dificuldade em conceber a existência do nada ou vazio. Os babilônios usavam um espaço vazio para representar a ausência de um número em uma posição de valor, mas não tinham um símbolo específico para o zero. Isso dificultava a interpretação de seus números. O conceito de zero começou a se formar na Babilônia por volta do ano de 300 a.C., onde era usado como um símbolo para indicar a ausência de um número. No entanto, o zero como um número verdadeiro só foi desenvolvido na Índia por volta do ano de 650 d.C. O matemático indiano Brahmagupta foi um dos primeiros a formalizar o uso do zero como um número em 628 d.C. Ele criou regras para operações envolvendo zero, como a adição e subtração. Os matemáticos indianos começaram a dar um valor quantitativo ao zero, permitindo a criação de números maiores e a realização de cálculos mais complexos. O zero foi posteriormente adotado pelos árabes, que o chamaram de sifr, significando vazio ou nada. A forma oval ou circular do zero pode ter sido escolhida por sua simplicidade e facilidade de escrita. O zero, como conhecemos hoje, foi desenvolvido na Índia e disseminado através da matemática árabe. O símbolo que usamos, o zero, passou por várias evoluções ao longo do tempo, influenciado pelas tradições e pelos estilos de escrita das diferentes culturas que adotaram o conceito. Esse termo foi transliterado para o latim como zéfiro e eventualmente evoluiu para zero em várias línguas europeias. A introdução do zero na Europa foi facilitada por matemáticos como Leonardo Fibonacci, que ajudou a popularizar o sistema de numeração árabe na região. O zero desempenhou um papel crucial na matemática moderna, permitindo a criação de operações matemáticas complexas e a representação precisa de números grandes e de números pequenos. Já na América, os maias possuíam duas notações para o zero. A primeira era uma elipse fechada que lembrava um olho e servia para compor os números, por exemplo, 10, 20, 30, etc. A segunda notação simbólica remetia aos seus famosos calendários. Havia uma divindade específica para o zero. Era o Deus Zero, o Deus da morte. Os maias foram os inventores desse número no continente americano. A partir deles, outros grupos, como os astecas, conheceram o princípio do zero. Porém, como todo povo subjugado, sua cultura não foi adiante, e aquela que se sobressaiu foi a do conquistador europeu. Mas, em outras palavras, os maias fizeram pelo zero na América o que os muçulmanos fizeram pelo zero na Europa. Os primeiros registros de um símbolo que representa o zero
remetem aos povos que hoje correspondem aos atuais indianos, que já conceituavam o nada, mesmo antes de pensar em ter um zero como um conceito matemático estabelecido. Tanto que, se você procurar pelo termo referente ao zero em um dicionário de sânscrito, vai encontrar uma lista de coisas desagradáveis como definição, tais como o adjetivo, ele representa vazio, deserto, estéril, pode ser aplicado também a uma pessoa sozinha, sem amigos e a um indivíduo indiferente ou insensível. Já se você empregá-lo como um substantivo, então estará se referindo ao próprio nada, ao vácuo total, àquilo que inexiste. Em termos gerais, a palavra refere-se a alguma coisa que falta, algo que não irá gerar resultados. A data de criação do zero é incerta. O símbolo como conhecemos hoje não surgiu do dia para a noite. Uma versão parecida com a de hoje surgiu no famoso manuscrito de Bashalil, um manual prático sobre aritmética para comerciantes, escrito ao longo dos séculos 3 ao 10. Inserir o zero na final como um dígito na notação de valor decimal foi desenvolvida entre os séculos 5 ou 7. É do século 5 que vem o Aryabhata, um tratado astronômico que afirma que o zero vai de lugar para lugar, onde em cada um seria 10 vezes maior que o anterior. Mas os indianos não fizeram questão de espalhar a sua ideia de zero por aí. Quem teve esse trabalho foram os conquistadores muçulmanos, que a partir do século VII iniciaram a expansão e tomada do norte da África e depois da Europa, mais precisamente da Península Ibérica. Assim, os árabes levaram o zero e o próprio conceito de vazio ao velho continente. Até mesmo o nome que usamos hoje, zero, vem daí. O antigo Shunya acabou se tornando Chifre, que depois foi latinizado para Zéfiro, depois Zéfiro, Zéfro e por fim zero. Por mais simples que possa parecer, o conceito de zero é muito complexo. Quando começamos a calcular coisas há vários mil anos, fazíamos por necessidade e em situações concretas. Para cada ovelha do rebanho, uma pedrinha. 2 ovelhas, 2 pedrinhas, e assim por diante. No final, se sobrassem pedras, o pastor sabia que alguma ovelha tinha sido atacada por um lobo ou se perdido das demais. Simples, prático e eficiente. Assim, cada povo buscava as referências que tinha à mão para representar o vazio, seja numericamente ou conceitualmente. Os chineses, por exemplo, representavam o zero com um caractere chamado Ling, que significava aquilo que ficou para trás, e era representado como os pingos de chuva depois de uma tempestade. O zero na informática é um dos dígitos do sistema binário utilizado para representar imagens, sons e sinais de comunicação. O sistema binário funciona com a sequência de zeros e uns, onde o zero representa o desligado e o o ligado. Mas isso já é uma outra história que fica para uma outra vez. Eu sou Ivanir Sanches, graduada em Artes Plásticas, Matemática e Pedagogia. Estamos em fevereiro de 2025. Estou deixando os créditos para que você procure um pouco mais e se aprofunde no assunto, porque ele não se esgota aqui. Se você gostou, não se esqueça de dar o seu like, comentar, compartilhar e inscrever-se no canal.
Até a próxima!